Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Finalmente chegou, está entre nós o primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, meus amigos. Rapaz do céu, como eu tava esperando esse episódio, viu? E lembrando, meus amigos, estamos com a campanha aí de 1.200 inscritos. Ajude-nos a chegar nessa meta. E esse sorteio dessa caixa RGB é uma forma de nós presentearmos vocês por estar nos presenteando com a sua audiência, com a sua inscrição, com seus comentários, né? E um salve para todos vocês. Simbora! E, meus amigos, essa temporada é bem clara, não se passa ali nos eventos da primeira e também não se passa nos eventos do filme, né, Jujutsu Zero, se passa bem antes, até pela aparência lá do Suguru Geto. O episódio já começa com ele fazendo um exorcismo e devorando, né, uma alma, e ele faz até um comparativo aqui, galera. Ele fala o seguinte, que o gosto é semelhante a de um pano velho que limpou cocô e vômito. Cara... sem comentários. Então, a partir disso, mostra ali duas personagens que na primeira temporada cita elas também, né? Vocês já vão conhecer elas. E elas estão fazendo uma missão em uma casa ali. É legal esses elementos que os Jujutsu trazem da realidade, que essa casa é amaldiçoada por causa de uma doença da vaca louca, e aí o cara se matou, e aí, por conta dessa história, começou a atrair vários curiosos, estudantes, enfim. Eu imagino aquelas pessoas metidas a Dean Winchester, sabe? Querer entrar, eu vou lá e vou descobrir. E chegando lá, sumiam. Basicamente isso. Então, a missão delas é basicamente exorcizar esse espírito amaldiçoado. Mas quando chegam lá nessa casa, isso não acontece. Muito pelo contrário. Na verdade, me fez foi lembrar, cara, do Demônio da Eternidade. Pra quem assistiu Chainsaw Man, cara, vai se lembrar do que eu tô falando. Inclusive, eu vou deixar até na descrição pra vocês saberem de qual episódio que eu tô falando. E nisso, galera, elas não conseguem sair. É um labirinto eterno. Só fica no primeiro andar e elas correm pra direita e já aparecem na esquerda, sabe? E corre pra esquerda e volta pra direita. Eles não saem. É infinito. Até que tem uma ideia lá bem inusitada. Ela resolve correr e não andar pra gerar uma espécie de bug ali pro demônio, né? Segundo ela, o demônio tava criando situações pra que elas não conseguissem sair. Quando faz isso, então é nos apresentado o trio Parada Dura, né? Os jovens promissores, que é o Satoru Gojo, o Suguru Geto e Eri Shoko. E ele já aparece de uma forma bem extravagante. O Geto já invoca um espírito amaldiçoado e impede que devore esse espírito lá da casa, que diz que vai absorver depois. E aí fica o questionamento. Vocês fizeram a barreira lá, porque eles sempre fazem, pra impedir, né? Bagaça tudo. E aí isso não acontece. Bom, por conta disso, houve uma ensaboada lá até então o aspirante a diretor, porque aqui nessa altura da situação ele ainda está concorrendo, Yaga Masamichi. E bom, é basicamente isso. São ensaboados e aí beleza. Agora tem um momento aqui nesse episódio que é que dá um choque mesmo, assim, que você já conhece do anime, né? Porque o Satoru Gojo, ele é um dos protagonistas, é um cara que resolve o problema. Ele é um cara que é do bem. Agora, o Geto, ele é o vilão. E aqui é totalmente o contrário. Aqui a gente vê o Gojo até um pouco perigoso, o jeito que ele trata as pessoas fracas. Ele fala que são um problema, porque tem que ficar contendo os poderes e tal. Diferente do que o Geto fala. O Geto já fala, não, precisamos sim proteger as pessoas, por isso que a gente é forte, porque a gente tem que subjugar as pessoas mais fortes e etc. Cara, é até confuso isso aqui, mas eu acredito que essa realmente é a proposta dessa temporada. Mostrar como que um cara como o Geto, que aqui nessa temporada, nesse primeiro episódio, já demonstra como uma pessoa boa, que de fato preocupa com as pessoas mais fracas, que é bem ponderado, ele é bem equilibrado, é bastante focado. Como que ele vai se tornar o vilão? O que vai acontecer de tamanha gravidade que vai transformar esse cara no vilão? No cara que vai ser um dos pilares da temporada de Jujutsu. Então, galera, Masamichi Yaga fala o seguinte, que o Gojo e o Geto vão para uma importante missão. E detalhe, escolhida pelo próprio Tengen-sama. Qual que é o objetivo dessa missão? É proteger a hospedeira do plasma estelar e depois vai eliminá-la. E é até confuso. Só que aí o próprio Geto começa a explicar. Tengen é muito importante para a comunidade de Jujutsu. Sem ele não teria as barreiras, não teria basicamente toda a comunidade de Jujutsu, as escolas e etc. A cada 500 anos ele precisa fazer a assimilação dessa hospedeira para que o seu poder seja rebutado. É basicamente isso a explicação. E é engraçado como o Satoru Gojo compreende. Ele compreende que tudo bem, se o Tengen virar o Metal Greymon, ele não pode virar o Skull Greymon, mas no caso o objetivo é ele virar o Koromon, que é voltar à sua forma inicial. Qual que é a consequência se ele não conseguir, se o Tengen não conseguir fazer a simulação dessa hospedeira? Ele pode evoluir, e ele evoluindo, ele pode até esquecer de quem ele é, ou seja, da bondade que ele faz para a humanidade, das artes Jujutsu. Ele pode ser o próprio mal, e esse é o problema. Então é muito importante essa missão. E meus amigos, esse até então não é só o problema é que tem
duas organizações que estão trabalhando para que impeça Tengen-sama de fazer essa assimilação, ou seja, rebute o seu poder. Então nessa missão deixa bem claro como o Geto é muito focado, é um cara bem ponderado, ele está analisando a situação, é num prédio essa missão, e o Gojo tá nem aí, extremamente arrogante, pouco se importando, até tratando com muito desdém essa missão, porque ele não pode extravasar seu poder e etc. Até que acontece uma explosão, rapidamente o Geto corre e salva a hospedeira, e aqui mostra uma das organizações já se movimentando, e eles são os culpados por essa explosão e etc. E quando ataca o Gojo, já mostra como o cara é overpower. Aí ele fala, ó, reza, eu vou usar todo o meu poder, e ele vai pra cima, tem um monte de faca ali, o cara é demais. E a grande sacada desse episódio, na minha opinião, é fazer a introdução do já esperado, que todo mundo quer saber sobre esse personagem também, além do Geto, né? Como ele vai virar o próprio mal, um dos pilares do mal, mas um personagem importante que todo mundo comentava da primeira temporada é o pai do Fushiguro, que aqui já mostra ele no final desse episódio, cara. No final já mostra ele, cara. Então, como o primeiro episódio é mais uma introdução e é mais parado, então a ideia realmente é apresentar alguns personagens pontuais. Então eu acredito que o próximo episódio já vai ser bastante movimentado pela situação. E é isso, meus amigos. Aqui acaba o episódio. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Acharam ele muito dinâmico? Achou muito parado? Eu achei o seguinte, para um episódio introdutório, foi muito bem. Apresentou vários personagens pontuais, importantes, e aqui já deixou bem claro a gritante diferença entre o próprio Gojo da primeira temporada para esse Gojo que está mostrando aqui na sua adolescência, né, cara? E é isso. Gostou desse vídeo? Não deixe de comentar, de se inscrever, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para que não perca nenhum de nossos vídeos. Fechou? Luiz Fernando que vos fala, Sarcófago Geek na área. Até uma próxima. Fui!